gente derrotado por coisas tão pequenas do nosso dia a dia. E a gente fala, poxa, se a gente não consegue vencer essas coisas tão pequenas, como é que eu posso andar com Cristo? Mas o poder vem dele, é ele quem faz, é ele quem nos capacita a superarmos, a morrermos, a carregarmos a nossa cruz. Então, meu convite hoje é para que não desanimemos, continuemos a lutar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos em nome de Jesus. E clamamos em nome de Jesus. E clamamos em o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho.
descansarei. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor. Queremos te louvar, meu Pai. Venha, Senhor, renovar, Senhor, a nossa vida, as nossas forças, Senhor. Te pedimos, meu Deus, que na vida de cada um, Senhor, dos meus irmãos agora, Senhor Deus, o Senhor possa estar dando novo ânimo, Senhor Deus, nova esperança, novas forças, Senhor Deus, para continuar, Senhor Deus, vencendo essa batalha, Senhor, tão terrível, Senhor, e tão inédita, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti, pedimos a Ti, Senhor, nessa canção, Pai, que Tu és o manancial. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essência para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, Ele é a água da vida. Minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida, Tu és. Oh, oh, oh. Te adoramos, Senhor, em todo tempo. Venha nos fazer nova criatura.
Cante mais uma vez. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Nós precisamos, Senhor, bem mais que um desejo. Tu és essência para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és, só tu és. Eu convoco os irmãos para que nesse momento nós possamos relembrar das vezes em que Deus, o seu manancial, pôde nos renovar. Ele fará isso mais uma vez. Amém. Deus abençoe. O Senhor é maravilhoso, suas misericórdias se renovam sobre nós, seu renovo do ânimo, do vigor, nós podemos contar com isso, né? A nossa mocidade se renova como a da águia, mas a gente passa por vales também, mas Ele sempre está conosco. Amém? Bom dia, Bethesda. Bom dia a quem está nos visitando aí. Estou muito feliz de ter o Francisco conosco aqui, especialmente ele, mas todos que estão junto conosco. Confesso aos irmãos assim, que eu já estava me sentindo até à vontade assim, na manipulação das coisas aqui, da reunião online, né? Já consigo dar uns alt-tab aqui, digitar rapidinho o versículo para quem está pregando conseguir acompanhar a palavra e tal, mas hoje eu estou bastante intranquilo, né? Porque a responsabilidade de compartilhar a palavra do Senhor é muito grande. Eu agradeço ao pastor Rodrigo, a todos aí que tem trazido isso também a mim, essa responsabilidade, porque é assim, né, irmãos, que é com responsabilidade, é com o trabalho a fazer, né, na obra do Senhor e no nosso meio, no nosso corpo, é assim que nós permanecemos, né, na presença do Senhor. E a palavra de hoje, ela tem a ver com isso também, né, com esse trabalho que é feito e que precisa ser realizado, né, com a mensagem que precisa ser pregada. Então, vamos abrir lá a palavra do Senhor, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, os versículos 36 ao 38. É o fim do capítulo 8. Então, diz assim a palavra do Senhor: Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo
e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Senhor, eu te agradeço por esta manhã na tua presença, porque é um privilégio, Senhor, poder estar reunido com os meus irmãos e poder compartilhar com eles algo que arde em nosso coração, que é a tua presença, Senhor. E nós te amamos mais assim e sentimos o teu amor por nós quando compartilhamos também, Senhor, a transformação que o Senhor faz em cada um de nós, em pessoas que se ajuntam a nós, e percebemos, Senhor, o teu agir, Senhor. E que privilégio é poder ter isso. E a tua palavra nos diz que nós devemos nos preocupar com isso, em estar na tua presença. Porque nada tem valor nesse mundo, Senhor, a não ser ter a ti como nosso Senhor. Mas nós queremos, Pai, que não seja somente um privilégio nosso, que sejamos, Senhor, instrumentos para que isso deixe de ser um privilégio e que seja algo de todos. E nos ensina a fazer, Senhor, da melhor maneira, para que nós espalhemos o teu evangelho genuíno, não aquilo que pensamos ou que sai da nossa boca, mas o que o teu Espírito, Senhor, nos ensina. Continua conosco, Pai, nesta manhã. Obrigado por tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, no versículo 36, né, nós lemos ali, né? Pois que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse capítulo, né, essa parte do capítulo, ela se inicia com Jesus falando, né, passando por uma série de situações, né, e ele inicia falando assim: vocês ainda não entendem. Jesus estava lidando com o povo, fazendo milagres, se sentia até impedido de passar a sua mensagem para aquele povo diante da situação em que eles viviam, né? Os interesses eram diferentes, né? E, de fato, a palavra do Senhor não penetraria se todos não tivessem todas as suas preocupações, se tudo não estivesse apaziguado. E o Senhor tinha essa preocupação. Mas ele também se preocupava com o entendimento daquilo para que ele veio, né? De qual era o seu ministério, o que deveria ser falado, sobre o que era Jesus, sobre quem ele era, né? O que ele veio trazer. Então, ele reclamava, né? Ele falava para os seus discípulos: vocês ainda não entendem o que está acontecendo? E depois da palavra que recebemos na semana passada, né? Através da Cíntia, de tudo que ele compartilhou, né, com aqueles homens, dizendo ali no versículo 34, né, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, não são mais os seus interesses, né? Existe algo novo, excelente para se fazer, que é seguir a Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, irmãos. Porque a gente vem em busca de socorro, né, das nossas necessidades, mas nós precisamos seguir a Jesus, né? E aí eu repito ali o versículo 36, né? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta nós termos todas as nossas necessidades e desejos
satisfeitos e perdermos a nossa alma. E o que seria esse mundo inteiro, né? Ou tudo o que ele pode oferecer, né? Ele ainda diz ali no versículo 35, né? Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. O mundo inteiro é o que a gente chama de nossa vida, né? Os nossos próprios interesses, né? Tudo que é oferecido, tudo aquilo que a gente quer, tudo que a gente não deveria sentir falta, mas sentimos, todos os nossos objetivos, as nossas metas. Se nós temos a nossa vida como meta, o Senhor está dizendo a nós nessa manhã de que esse não é o nosso objetivo, essa não é a nossa meta, o nosso propósito. Mas o que são essas coisas, né? O que é esse mundo inteiro? Pode ser um tantão de coisa, pode ser dinheiro, pode ser a nossa vaidade, pode ser o nosso desejo de ter razão sempre, busca de conhecimento para ganhar todos os debates e conversas, os nossos ídolos que estão envolvidos em tudo isso, nosso sucesso profissional, sermos detentores da verdade. Talvez essa seja a nossa vida, sejam os desejos que alimentam o nosso ego. Mas o Senhor diz, né? Quem perder essa vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser dono de tudo isso e perder a sua alma. E o texto que eu li e que faz sentido diante disso que Jesus está falando, está escrito lá em Eclesiastes, foi escrito por Salomão. E eu queria ler com os irmãos o capítulo 2 de Eclesiastes. E Daniel, se você puder colocar na NVI. Só trocar ali na URL que ele vai. Obrigado. Diz assim, Eclesiastes 2. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena, debaixo do céu, os poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem os olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre.
Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer, como morre o tolo? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo que realizei com meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. E isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá de deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Irmãos, essa é a palavra de alguém que fez muito mais do que qualquer um aqui. Eu posso dizer, fez em termos materiais, né? E são palavras de alguém que mesmo com sabedoria não via valor nisso. E percebeu no final ali de que se não é Deus para tratar das coisas, de como essas coisas são distribuídas, se a justiça não vem de Deus, ele fala em injustiça o tempo todo, de todo o esforço que ele fez, ele não tinha poder para controlar as coisas depois da sua própria morte. Não é justo. Afinal de coisas, as coisas são nossas, né? A vida é nossa, nós é que a fizemos, nós é que a construímos, a nossa imagem, somos nós que cuidamos dela. Como é que pode, então, depois de eu passar dessa, o meu nome ficar na boca de pessoas que podem não fazer o devido bom uso? Mas é assim. É assim. E não é justo. Não parece justo. E Salomão percebeu isso quando escreveu esse capítulo. Mas aí o Senhor Jesus nos diz, né, que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E essa é a diferença. Isso é o que talvez ele tenha percebido ali no final. Depois ele continua escrevendo o livro de Eclesiastes. Mas não adianta nada se nós fazermos tudo isso, nós temos razão em tudo, sermos donos de todo o conhecimento, gastarmos, né, a nossa saúde, o nosso tempo em tantas coisas, se nós perdermos a nossa alma. Se perdermos a nossa alma por causa disso, se nós não cuidarmos da nossa alma, se o tempo que nós temos é para a nossa vida e não para a nossa alma, não, não tem valor nenhum. E aí, como esse capítulo ele tem ali no meio, né, essa parte do final do capítulo, ela se inicia com vocês ainda não entendem. É assim que Jesus trata aqueles homens, trata inclusive seus discípulos. Eu queria que a gente fosse conversar um pouquinho com aqueles que passaram a entender depois de algum tempo. Eu queria falar lá com Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 5 até o 8. 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 5 ao 8.
mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Quando a nossa alma passa a ser a meta, quando a nossa vida deixa de ser o objetivo principal e passa a ser o meio, tudo aquilo que a gente faz, que é adquirir conhecimento, é trabalhar na nossa vida, passa a ter um outro sentido, passa a ter uma nova direção. A nossa vida, ela é um meio para a glória de Deus, e não o nosso único objetivo, né? Então, que nós possamos entender a partir de agora que o que a gente não quer é perder a alma, como Jesus nos alerta ali no versículo 35, né? Nós não podemos perder a nossa alma. A nossa vida, aquela que a gente tem que perder para achar, a nossa vida ela é um meio para glorificar ao Senhor e não para os nossos próprios deleites, para os nossos próprios prazeres, para que nós sejamos satisfeitos, mas é para que a glória seja dada ao Senhor. E como é que nós chegamos à nossa alma? Como é que nós atingimos esse objetivo, então, que é de não perder a nossa alma e alcançar outras também? Então, Pedro diz ali, né, mediante a fé, nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à nossa salvação, que será revelada no último tempo. E aí, no momento que nós chegamos à salvação, nós nos alegramos com isso. Então, a nossa fé, né, que nos protege da nossa própria vida, das nossas próprias concupiscências, dos nossos próprios prazeres, dos nossos próprios desejos, nesse momento a gente se alegra. Nós nos alegramos em estar aqui nessa manhã, porque temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, temos a oportunidade de estarmos juntos, temos a oportunidade de ouvir outras histórias de fé, outras histórias de superação, outras histórias de cuidado do Senhor, outras histórias de pessoas que querem negar aos seus próprios prazeres e estar juntos com o Senhor e se sentem alegres por isso. Não mais alegres pelos prazeres da vida, mas alegres por terem sido transformados, porque têm a convicção, a fé de que não perderão, né, a sua alma. Assim acontece para que fique comprovado, o versículo 7, né? Fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É a fé, é essa fé que nos move a este lugar onde estamos nesse momento, que nos leva até a nossa alma, que deve ser, irmãos, o nosso objetivo. Assim como Pedro tinha entendido, Paulo também entendeu, depois de um tempo. E ele diz lá, em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A nossa vida é para a glória de Deus. E os sofrimentos que nós vivemos hoje, inclusive por deixar a nossa vida de lado, principalmente por deixar a nossa vida de lado, não são comparados com a glória que nos será revelada. E essa revelação está alinhada
com a salvação da nossa alma. Essa glória é uma glória eterna, mas o sofrimento e provação que nós passamos, ele é por um pouco de tempo. Pedro disse, né, que é por pouco tempo em que nós sofreremos. É por pouco tempo que nós temos que negar a nossa vida, porque nós temos uma eternidade com o Senhor. Essa é a vida que nós encontraremos. Não a vida que é palpável, essa vida de prazeres, sejam eles de qualquer fonte que for, até de talentos que nós escondemos na nossa vida, né? Não é dessa vida que nós falamos. A vida que nós encontraremos é a vida eterna. É a glória que em nós será revelada. O nosso contexto atual ele é de constante provação, mas essa provação diante da eternidade do Senhor é um pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo. Tenhamos consciência disso. É por pouco tempo. A glória que será revelada em nós não se compara ao sofrimento de deixar a nossa própria vida, deixar esse mundo inteiro que nos atrai. Paulo continua nos versículos 22 e 23, dizendo assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui Paulo cita o Espírito Santo de Deus, que produz em nós os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. A redenção do nosso corpo, né? Nós esperamos ansiosamente, né? Nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo é a salvação da nossa alma, é o nosso objetivo, é a nossa meta. Nós chegamos até isso através da fé que nos apresenta o Espírito Santo de Deus, que produz em nós fruto e que nos faz esperar ansiosamente, como filhos, a redenção do nosso corpo. Então a fé é esse gatilho, é isso que nós fazemos agora, é isso que nós fazemos e que não faz sentido para outrem, que não conhece o jeito que nós andamos. Talvez seja a fé que nós não pratiquemos ainda da melhor maneira, mas é a fé que vai nos apresentar o Espírito e que vai nos ajudar a salvar a nossa alma, não perder a nossa alma. Mas como é que nós chegamos a essa fé? Chegamos assim, como estamos hoje, ouvindo os nossos irmãos, cultuando ao Senhor, mas chegamos também através da palavra, que é o principal. Mateus capítulo 4, no versículo 4, Jesus responde dizendo assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a palavra que constrói a nossa fé. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, Paulo diz que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a palavra do Senhor dita, a palavra do Senhor lida, é que constrói a nossa fé. E a nossa fé, através da palavra, é que alimenta o Espírito. E o Espírito alimentado, forte em nós, produz o fruto do Espírito, que nos faz passar por esse momento de provação, pelo sofrimento, que é deixar a nossa vida, tirar o foco da nossa vida e colocar o foco na salvação da nossa alma e na salvação do outro também, porque isso está atrelado. A palavra de Deus é alimento para o espírito, mas ela também não é simples. Muitas vezes ela nos entrega mensagens como essa hoje, que nos leva a um sofrimento
que nos traz alegria, mas é o sofrimento de deixar aquilo que não é para nós. Não é para nós, meus irmãos. É passageiro. Apocalipse, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, nós lemos ali a história da revelação, né? E diz assim: assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. A palavra de Deus, quando ela é revelada a nós, quando lemos e recebemos essa palavra, ela é uma palavra que nos traz refrigério, é reconfortante. Mas o praticar, irmãos, o praticar a palavra de Deus não é fácil. Pode trazer amargor, pode trazer dificuldade. Pode ser mais difícil do que a nossa própria vida. E aí é nesse momento que nós temos que lidar com com a tentação, que é deixar o caminho que o Senhor nos apresenta, né? Que é de perder a nossa própria vida, para que podemos encontrar a vida real. O que nós somos capazes de fazer, né? O que a gente poderia fazer em troca da nossa própria alma? É difícil. É difícil. Continuando ali em Romanos, no capítulo 8, a gente leu os versículos 22 e 23, eu queria ler o 24 e o 25 também. Nós não estamos no controle das coisas, como nós achamos quando a nossa vida é o nosso alvo. Mas nós não estamos no controle. Versículo 24 diz: pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Fruto do Espírito, aguardamo-lo pacientemente. Pela fé, com a palavra, meditando no Senhor, nós podemos alcançar pacientemente, com esperança, sem controle de nada, exercendo a nossa fé plenamente. Quando nós largamos a nossa vida e buscamos a vida que nós devemos encontrar, a eternidade no Senhor, nós abrimos mão do controle. Nós estamos só pela nossa fé, irmãos. Nós não temos nem razão para contar. Temos a palavra, que é a revelação do Senhor, e nela nós devemos firmar a nossa mente, o nosso coração. Na continuação, lá em 1 Pedro, versículo 9, ele diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Né? Ele terminou no versículo 8 dizendo: mesmo não tendo visto, vocês o amam pela fé. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Não dá para explicar a alegria de um cristão. Não é explicável. É indizível. É pela fé. E aí ele continua dizendo: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Esse é o nosso objetivo, é tudo que a gente precisa. É tudo que o Senhor diz que nós precisamos. Se nós entendemos alguma coisa do que o Senhor Jesus tem nos falado no seu evangelho, é isso. É a salvação das nossas almas. Na continuação ali de Romanos, lá no versículo 26 do capítulo 8, ele diz assim:
Paulo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a fé que nos leva à palavra e a palavra que alimenta o nosso espírito nos ajuda até a orar, irmãos. E quantos de nós aqui, nas nossas orações, quando elevamos a nossa voz ao Senhor, preocupados com a nossa própria vida, não sabemos como orar, não sabemos como apresentar os nossos pedidos a Deus. E aí a voz do Senhor vem ao meu ouvido e diz: você ainda não entendeu. Mas Ele sabe da nossa limitação. E o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, dizendo: Ele não entendeu. Ele intercede por nós. Alimentemos o nosso espírito na comunhão, no partir do pão, na leitura e na meditação da palavra, meus irmãos. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade aqui, porque é para todos nós, mas principalmente para mim. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, e é um privilégio poder exercitar isso aqui, exercer isso aqui nesta manhã. O Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, nós não sabemos que oração fazer diante de uma situação como essa, em que vivemos. Mas nós precisamos abdicar da nossa vida, nós precisamos abdicar das más notícias. Nós não devemos querer ser donos das más notícias, nós devemos querer ser donos do Evangelho de Jesus, da boa notícia, que não é somente a cura que aquele povo buscava. Não são somente os milagres, mas é a salvação da alma. São vidas. Mas do que adianta o mundo inteiro, nós darmos o mundo inteiro e perdermos a alma, a nossa e a de outrem? O Evangelho do Senhor precisa ser pregado. Paulo continua lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 24. Mas em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Quando é que o Adriano será capaz de dizer isso? Quando é que nós seremos? E na continuação do texto de Marcos, no versículo 37, Jesus nos faz uma pergunta. O que o homem poderia dar em troca de sua alma? É a nossa própria vida, irmãos. É a nossa própria vida. O que acontecer a partir daí são consequências, mas a nossa alma, que é o nosso objetivo, não estará perdida. Podemos fazer de tudo, se o objetivo for não perder a nossa e ganhar outras, explicar isso com o conhecimento, com todas as habilidades que o Senhor nos der, com a provisão financeira, que são amores, né, que nós não deveríamos ter, mas se nós usarmos esses instrumentos, essas ferramentas, como forma de apresentar a outros que não conhecem esse evangelho, não conhecem a salvação da sua alma. Podem conhecer Jesus de ouvir falar, mas não conhecem o objetivo e o propósito de suas vidas.
Podemos fazer isso tudo, irmãos, desde que a meta, o nosso objetivo, o nosso propósito seja alma salva, a nossa e a de outra. E o Senhor continua nos dando uma dica. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A vida que o Senhor fala que nós devemos perder, ela nos confronta todos os dias, né? Nos confronta todos os dias. E o desejo de manter essa vida, talvez junto com o caminhar com Cristo, pode fazer com que nós tenhamos esse comportamento de nos envergonharmos, de talvez nos escondermos, não fazer isso da maneira correta e só fazermos aquilo que nós consideramos justo, segundo o conceito de Salomão, no capítulo 2, fazemos tudo o que é justo, aquilo que está à nossa mão, agirmos com generosidade, mas ainda assim nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, porque a palavra do Senhor, ela não faz sentido para a justiça terrena. Nós precisamos sofrer isso, irmãos. Nós precisamos estar dispostos a sofrer o que o mundo chama de vergonha. Nós precisamos estar dispostos a nos aprofundarmos na palavra, para que na nossa boca saia algo segundo o Espírito Santo de Deus. Não outras coisas que nós ouvimos por aí. A partir de pessoas que estão interessadas somente em si mesmas, na sua própria vida, fazendo coisas, entre aspas, em nome de Deus. Primeira Pedro, no capítulo 4, versículo 16, Pedro, que já havia entendido, ele diz assim: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aleluia. Não nos envergonhemos do Evangelho de Cristo. Tem um montão de anotação aqui. Mas elas não valem muita coisa se eu permanecer aqui e no momento que nós desligarmos, né, esse aparato, esse computador, no momento em que nós deixarmos de nos ver aqui, irmão, nós continuarmos a agir, né, eu continuar a agir como se a minha vida tivesse algum valor. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou porque o homem poderia dar troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Recebamos essa palavra do Senhor. Ela é reconfortante porque nos ensina, mas difícil de digerir. Difícil de digerir. Quando nós olharmos para o lado e sairmos daqui, que é o momento em que a gente vai fazer uso, né, vai digerir essa alimentação para o nosso espírito, nós vamos perceber que não é fácil. E que o Senhor nos dê a condição
nesta manhã, de recebermos a sua palavra, de praticarmos a sua palavra. Que esse alimento para o nosso espírito possa surtir efeito e produzir o fruto do espírito em nós. Nós possamos pacientemente aguardar o que está, o que nos aguarda, né? A nossa esperança, a nossa fé, que nós possamos viver isso e não nos envergonhar daquilo que temos que fazer, que é deixar a nossa vida de lado. Quantas situações nós já não vivemos? Eu tenho algumas que eu poderia enumerar aqui, em que eu deixei de agir como uma pessoa normal por conta de Cristo havia me dito. Mas em muitas outras, talvez muito mais do que essas situações, eu ajo como um homem normal, comum, que quer mais é satisfazer os seus próprios desejos. O Evangelho de Cristo possa estar entranhado em nós, que seja dito através de nós, por nossas atitudes, e nós não nos envergonhemos do comportamento de Cristo estar em nós. Que nós sejamos diferentes mesmo, né, do padrão desse mundo, e que nós mostremos esse padrão diferente e que não nos envergonhemos disso, porque ele nos receberá a partir disso, e nós poderemos nos alegrar com ele. Não faz sentido para os homens daqui, para quem é só deste mundo. Vamos parecer loucos, mas é o que devemos fazer. É o que está preparado para nós, irmãos. Recebamos a palavra do Senhor, e eu agradeço a Deus, mais uma vez, por falar comigo através dessa palavra. Espero que os irmãos também tenham recebido o que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Graças a Deus por isso. Amém. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela palavra que se renova, por versículos muitas vezes lidos e relidos por nós, capítulos que já foram lidos em tantas situações da nossa vida e que falam tão diferente ao nosso coração. Ó Deus, não deixa que a nossa vida tome o lugar, Senhor, em nós, mas que nós estejamos atentos a não perder a nossa alma, Senhor, a não nos envergonharmos, Senhor, do Teu Evangelho, e que nós possamos ser, Senhor, palavra de Deus ambulante por aí. Estamos reclusos, Senhor, nesses dias, e tanta oportunidade há, Senhor, de falarmos de Ti, através das redes sociais, através da internet, e através de tantas ferramentas que nós recebemos, Senhor, do conhecimento que o Senhor deste ao homem. E que nós usemos, Senhor, nosso conhecimento, essas ferramentas, não, Senhor, com objetivo na nossa própria vida, nos nossos próprios salários, para encher as nossas despensas, ou para inflar o nosso ego, mas que seja para a propagação do Teu Evangelho, Senhor, para que almas que morrem, vidas que morrem, Senhor, nesses dias em quantidade aumentada, que elas não sigam, Senhor, que elas não sigam sem ter a alma preservada, e isso é nossa responsabilidade, ó Deus. Que mais do que vidas que se perdem, Senhor, são almas. Nos ajuda, Senhor, a tirar as nossas próprias prioridades, Senhor, e colocar, ó Deus, a prioridade da salvação
e que utilizemos, Senhor, a nossa vida como um meio e não como um fim, mas como um meio para propagar o Teu Evangelho, Senhor, e sermos salvos por isso. Sermos salvos de nós mesmos, ó Deus. Obrigado por Tua palavra, obrigado porque o Senhor é presente, mesmo diante dessa configuração virtual, ó Pai. Nós sentimos a Tua presença. Eu sinto a Tua presença, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio, mas que deixe de ser privilégio nosso, Senhor, e que possa ser espalhado, Senhor, entre nós, nesta nação e em todas as nações. Que pessoas, Pai, que sequer têm a possibilidade de ler, Senhor, um versículo desse que eu li nessa manhã, Senhor, que elas possam chegar, Senhor, e ter essa chance de ler, ó Deus, esta palavra. E isso depende de nós. Seja da maneira como formos, Pai. Seja com que talento, Pai. Que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra que liberta, que tira, Senhor, a nossa vida do centro e nos coloca no prumo e transforma, Senhor, e modifica as nossas prioridades e os nossos propósitos, ó Deus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Só quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
necessita mais de ti. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pelo que teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo gosto doce que ela tem na boca, Deus, e pelo efeito curativo que ela exerce no nosso corpo, Senhor. Senhor, obrigado, meu Deus, porque depois, quando a gente começa a digerir essa palavra, é difícil, Senhor, é complicado colocar em prática, é difícil, Senhor, torná-la vida para nós, mas quando isso acontece, Deus, é vida abundante. Quando isso acontece, é Cristo vivendo, Senhor. Quando isso acontece, é o teu reino sendo implementado, Senhor. É a verdade, é a cura, é a luz. É o que o teu Filho Jesus veio comprar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida do Adriano, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através dos teus servos, dos profetas que o Senhor tem levantado, Senhor amado, na nossa comunidade. Senhor, que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações, mas não apenas guardada ali, Senhor amado, como quem esconde um tesouro, mas, Senhor amado, que ela possa ser plantada verdadeiramente, Senhor amado, e produzir os frutos para os quais ela foi enviada até nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, oramos a Ti, Pai. Amém e amém. Aleluia. Mais uma vez o Senhor fala conosco, mais uma vez nós somos atraídos a uma vida de renúncia, a uma vida de abrirmos mão de tudo isso, né? De tudo isso que não presta. Não é que não presta para nada aos nossos olhos humanos, são coisas muito valiosas, mas são coisas que, como, né, através dos textos que o Adriano trouxe, são coisas que se deterioram, são coisas que devem ser usadas como meio para atingir um tesouro eterno. E glória a Deus pelo que o Senhor falou aos nossos corações hoje e pela vida de cada um aqui presente. Bom dia, gente. Certo. Não, Brice, é porque quinta, enfim, a gente vai nas terças, que quinta eu tenho reunião do trabalho e não estou conseguindo firmar, sabe? Às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, e aí para conduzir fica melhor na terça. E eu vi que fica muito, enfim, a gente viu esses dias a diminuição da adesão, eu acho que é porque fica muito puxado 2 dias para a maioria das pessoas, né? Então a gente vai manter na terça, mas está de pé. Essa terça às 8h30 nós estamos aí na comunhão, em nome de Jesus. Ok, então. Então, devocional na terça pela manhã, às 8h30. Na quarta-feira, a reunião das mulheres, que é horário de 8 horas ou 19h30? Às 20 ou 19h30? Às 20, 19h30, enfim, né? Mas é à noite, reservem o horário aí da noite, né? As rosas aí do Senhor. E na quinta-feira não temos mais devocional pela manhã, mas à noite continuamos, né, com a nossa reunião, que é uma bênção também, e cada dia mais produtivo, né? Então, semana toda nós temos a oportunidade de estarmos juntos aí, com exceção de segunda, sexta e sábado, que nós não temos reunião, mas temos a oportunidade, de qualquer forma, de falarmos uns com os outros, né? Nós te agradecemos tanto pelo teu cuidado, que o Senhor dispensa por cada um de nós, pela tua igreja, e nos permite momentos como esse, ouvindo a tua palavra, Senhor, tendo a oportunidade de crescer na tua presença, crescer em fé, crescer, ó Deus, regulando o foco da nossa vida, nos colocando de volta aos trilhos, ó Deus, que nos levam a uma vida mais centrada na tua vontade, na tua presença, e nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, por essa palavra, Senhor amado, que enche o nosso coração, essa palavra, Senhor, que nos alinha novamente ao teu propósito. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos, Pai,
pela vida do Adriano, Senhor, que se disponibilizou para ser canal da Tua voz, para nos abençoar nessa manhã. Continua abençoando, provendo, Deus, cada vez mais e mais unção na vida dele, mais e mais autoridade na Tua presença, na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo Teu agir nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela fé que o Senhor nos concede, fé, Senhor, que nos permite elevar as nossas vozes, como nós elevamos as nossas vozes hoje, nessa manhã, clamando o Teu favor, clamando, Deus, a Tua intervenção em nossas vidas, ó Deus amado, e essa fé nos permite, Senhor, crer no impossível, Pai amado, tocar no impossível, Pai amado, e obrigado por isso, Senhor, que apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, nós temos essa esperança que se fortalece na fé que o Senhor nos concede, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, também, porque temos certeza absoluta que os nossos louvores, a nossa adoração, tudo o que nós fizemos hoje, nessa manhã, Pai amado, que direcionamos para a Tua glória, para o trono da Tua glória, Senhor, foi recebido pelo Senhor, foi aceito pelo Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. O Senhor recebe, Deus, a nossa adoração e nós te agradecemos. Nós não nos reunimos aqui em vão, mas o Deus da nossa vida foi glorificado, foi adorado e a adoração foi aceita. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Deus, por cada vida que se dispôs a estar aqui nessa manhã, a estar conectado nessa manhã. Muito obrigado. Abençoa cada um deles, aqueles também que por algum motivo não puderam se conectar. Toma cada família nas Tuas mãos, abençoa cada uma delas, ó Deus. Dá uma semana abençoada para cada um de nós, uma semana na Tua presença, uma semana onde nós tenhamos a oportunidade de sermos bênção para outras pessoas e que sejamos abençoados também, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, sê conosco em cada manhã, em cada decorrer de dia, em cada entardecer, em cada anoitecer, que a Tua paz, que a Tua presença preencha as nossas vidas, ó Deus, inundando o nosso coração, Senhor amado, de esperança, paz, fé, cada vez mais. Toma nas Tuas mãos, nós nos colocamos diante de Ti, na Tua presença, e não é leva-nos em paz para casa, mas que a gente permaneça na Tua presença, Senhor, ao nos desconectarmos aqui dessa reunião, possamos continuar conectados na Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão doce e perene do Espírito Santo do Senhor continue fazendo parte da nossa vida, transformando a nossa vida, transformando-nos em sal e luz. Em nome de Jesus nós pedimos isso e te agradecemos. Amém.